E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai-vos os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar, por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e destruirei do meio do meu povo Israel, e levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie de mim e nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eis aí, ó Deus, a tua palavra que foi lida. Ó Deus, venha nesta manhã, ó Pai, fala aos nossos corações, abrir para nós a porta da palavra, o rolo do livro, porque só a Ti, ó Pai, é possível, ó Deus, ó Pai, para que possamos, ó Deus, entender com profundidade aquilo que Tu tens para nós, aquilo que nos faz alegrar, nos alimenta. E em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, todo levante do maligno e toda entidade maligna, e seja levado cativo todo entendimento ao conhecimento da Tua verdade. Fala novamente, Pai, ministra os nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Peço aos irmãos que se assentem. Vou fazer uma breve introdução para as pessoas que não estão acompanhando a série, para que elas possam ter um entendimento maior daquilo que está sendo falado. Aqui está sendo falado de ídolos do coração. É importante observar aqui que aqui Deus está dizendo que se o profeta se enganar, foi permissão de Deus. Então, hoje existem pessoas que às vezes vão à casa de Deus querendo ouvir aquilo que ela quer ouvir. Igualmente, é semelhante, a palavra de Deus diz, fala que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Muitas das vezes as pessoas condenam os ladrões, e realmente deve ser condenado. Mas por que alguém consegue dar um golpe na internet vendendo, roubando alguém, vendendo algo e não dando? Porque ele coloca um preço bem abaixo do custo, e a pessoa com a sua avareza, olha o preço de um carro lá, e está muito barato, e ele quer comprar algo que não pode ser daquele preço. E aí ele acaba sendo uma vítima. Não é verdade? Então, é semelhante ao que acontece. Alguém que quer ouvir aquilo que vai lhe agradar, não aquilo que a palavra quer dizer para ele. E é isso que acontece. E o problema é que os ídolos do coração é algo que se convive com facilidade, porque não aparece. E o mundo vive de aparência, não é verdade? O mundo vive de aparência. E por não se ver os ídolos no coração, às vezes a nossa idolatria é pintada com um verniz maravilhoso de cristianismo, e que não é. Basicamente, há muitos ídolos no coração, mas basicamente o que nós iremos abordar, existem pessoas que idolatram animais, tem pessoas que têm mais prazer de gastar
Ele está mais preocupado em salvar um animal do que observar um ser humano que está precisando. Não que o animal não precise. Há um limite de se amar os animais. Tudo que extrapola o limite, aí já vira idolatria. Há pessoas que idolatram placas de igreja, e você pode falar mal da esposa dele, do filho dele, mas se você falar mal da placa da igreja dele, acabou para você. Isso não é amor, isso é idolatria. E às vezes toleram aberrações dentro daquilo que chamam de igreja, simplesmente porque idolatram a placa. Onde se percebe isso? Pessoas que às vezes se decepcionam com a placa onde ele está, mas ele ama tanto a placa da igreja dele, que ele, ao invés de entrar para outra igreja, ele fica no mundo. Ele entra em depressão, porque ele não está triste porque ele está sem ir para a igreja. Ele está triste porque aquele ídolo que ele tanto idolatrava, ele descobriu que não era aquilo que ele queria. Então a tristeza dele, na verdade, Jesus ainda não nasceu no coração dele. Ele está triste, não porque está longe de Jesus. Ele está triste porque aquela placa era tudo que ele queria, que ele amava. O templo, a beleza do templo. Não entende que a igreja não é. Isso aqui é um galpão. A igreja somos nós. Há pessoas que idolatram filhos. Os filhos mais derrotados na sua vida conjugal, na sua vida profissional, são os filhos que mães idolatraram, pais idolatraram, mas olhando, olha como ele ama seu filho. Mas a idolatria é um veneno. A outra idolatria que existe, também é uma idolatria perigosa, é a chamada eudolatria. A idolatria de si mesmo. A Bíblia chama de jactância. A pessoa se ama tanto que ela constrói na mente dela um mundo que não existe. Ela acha que tudo gira em torno dela. E ela está sempre certa, todo mundo está errado. E é um ídolo também. Tem pessoas que idolatram imagens. Também você olha assim, mas idolatra o quê? Santos? Não, idolatra bonecos. Já viu o caso do Ken humano? Quantas vítimas esse boneco está fazendo? Pessoas que olham aquele boneco e quer ser o boneco e começam a fazer inúmeras cirurgias até ficar igual ao boneco. E alguns, as cirurgias debilitam tanto o seu físico que acabam morrendo. Percebe como os ídolos do coração é um perigo? E o principal dos ídolos do coração é que ele aprisiona. A pessoa vive no mundo, ela não consegue conviver com o coletivo. E às vezes, Deus quer usar pessoas para nos abençoar. Às vezes não é nem com coisas financeiras ou físicas, mas há bênçãos que é muito maior. Às vezes há palavras que pessoas falam conosco que quebram cadeados que nos prendiam. Mas às vezes não chegamos a essas pessoas porque ela é de outra denominação ou porque ela é uma bênção, mas ela falou mal da nossa placa e por aí vai. E o problema é que há uma solução para isso. Apresentamos o problema, mas apresentamos também a solução. E aqui está dizendo, e é onde nós vamos caminhar, no versículo de número 6, assim diz o Senhor, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Observe que essa palavra converter é um fio de ouro que começa lá no Velho Testamento e chega no Apocalipse. A Bíblia é cheia de fios de ouro. E você tem que sempre prestar atenção nos fios de ouro que existem na Bíblia. Conversão, você vai ver lá em Crônicas, não é verdade? Está escrito assim. Eu não preciso de abrir não, tá? Eu sei que a maioria conhece. Tem de ganhar tempo. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Percebe? Então a conversão já começa ali. Às vezes as pessoas se preocupam muito em orar, em jejuar, que é muito importante, em ler a palavra, e fazer, ou às vezes nem fazer isso, fazer sacrifícios no altar financeiro, mas não se preocupa que o ponto é converter. Aí você vai ver, falar de conversão aqui, você vai ver lá em Jeremias falando de conversão,
Você vai ver quando João Batista começa a pregar, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. E quando você vai lá em Apocalipse, o que está escrito lá? Em Apocalipse 3, versículo 20, fala sobre arrepender. Arrepende-te. Por que conversão, ele caminha lado a lado com arrependimento? Não há arrependimento se não houver conversão. Não tem como. Não há conversão se não houver arrependimento. Não tem como. O ponto é, como que eu vou me arrepender daquilo que eu não conheço? Por isso, aí vale a pena você abrir Jeremias 31, versículo 19. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, exportei o opróbrio da minha mocidade. Depois que eu me conheci, algumas versões não estão assim, mas a Almeida Corrigida Fiel, ela é precisa em dizer, depois que me conheci. E como eu sempre digo, isso que nós estamos lendo aqui, nesta manhã, a gente vai caminhar justamente falando sobre autoconhecimento. É Bíblia, não é... Hoje a ciência, a psicologia fala sobre uma das formas de você prosperar, de você avançar na sua vida pessoal, profissional, amorosa, é quando você busca o autoconhecimento. Você entender quem é você, através da sua vida pregressa, através das coisas que te oprimem, que te dão ansiedade. Mas o que a ciência descobriu agora, a Bíblia descobriu há muitos e muitos anos. Tanto que o próprio Davi, o rei Davi, fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se em mim algum caminho mau. Ele diz assim: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Davi tinha uma visão precisa, mas nos salmos que ele vai falando, você vê que ele conhece quem ele era. Ele fala: eu confesso meu... Como que Davi confessava o seu pecado? Porque ele percebia, Deus fazia ele perceber os erros que ele cometia. E hoje nós vivemos num momento de muitas pessoas, às vezes, viverem um evangelho abaixo da média, porque creem no evangelho, que é algo místico, tentam comparar o evangelho, o cristianismo, com outras religiões. Evangelho é relacionamento, evangelho é comunhão. Para você ter uma ideia, a palavra em Cristo, essa expressão, nas cartas de Paulo, você vai encontrar mais de 200 vezes o termo em Cristo. Ou quando é o termo em Cristo, está assim, nele, se referindo em Jesus. Então, o evangelho não é algo místico que você leva um objeto ungido, alguém coloca uma leite na tua cabeça. O evangelho é relacionamento. E para nós entendermos um pouco mais sobre isso, sobre o problema que está trazendo sofrimento na humanidade, que é uma coisa chamada ansiedade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Agora eu peço que você abra em Mateus, no capítulo 6. Talvez aqui dentro há pessoas nesta manhã ansiosas. Talvez você que me assiste esse vídeo nesse momento esteja ansioso. E ansiedade é uma coisa que pode acontecer como uma enfermidade passageira, mas uma ansiedade contínua é sintoma que algo não vai bem. Provavelmente pode haver um ídolo escondidinho lá no teu coração que você não vê. Nós observamos que quando o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele falou: mas se o Senhor é conosco, por que esse mal nos sobreveio? Ou ele não sabia, ou ele ignorou que havia um altar, um grande altar, que para que ele tivesse a vitória, primeiro Deus manda ele: vai lá e destrói aquele altar que tinha lá. Então, das duas uma, ou ele achava que aquilo ali não tinha nada a ver, um altar, uma imagem de escultura, ou ele não tinha conhecimento que havia um altar naquele lugar. E às vezes,
pessoas estão andando em círculo no Evangelho, porque acham que o ponto alto do Evangelho é mudar a nossa roupa, usar um linguajar de crente, né? Que crente agora tem o seu dialeto, né? Tem hora que crente conversa que você nem entende nada. Que ele fala manto, ele fala varão, ele fala tá no vento. Tem hora que você fica ouvindo um crente falar que você pensa que ele é de outro planeta. Que é tanto linguajar de... Tem um linguajar novo que eu nem conheço mais. Eu tô até meio desatualizado. Parece que eles não são nem do Brasil. Mas o que Deus veio mudar em nós mesmo é dentro. Por isso ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, que usa roupa comprida, que dizima o êngulo, o cominho e a hortelã, mas esquece do juízo e da misericórdia. Aí ele vai dizer assim, ó: limpa primeiro o interior do copo e do prato, e aí tudo por fora vai estar limpo. Esse trabalho, ele é processual, ele é difícil, mas é o que dá resultado. Por isso que nós vemos hoje em dia tanta gente, às vezes, no Evangelho, reclamando, mas ele nem percebeu que pregaram o Evangelho, que não é o da Bíblia. Então observe aqui sobre a ansiedade. Nós vamos começar aqui no 21. 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ansiedade é o mal do século. Olha, hoje nós vemos psicólogos falando que até crianças ansiosas, crianças. A mãe vira filha, olha meu filho, amanhã é teu primeiro dia de aula, hein? Ó, se prepara, a criança fica ansiosa, tem dor de barriga, só porque a mãe colocou aquela pressão na criança. Crianças ansiosas. Agora, e a ansiedade? Quais as ansiedades que estão trazendo as pessoas? O que acontecerá com o nosso país? Essa instabilidade política. O que será depois dessa pandemia? E pessoas estão extremamente ansiosas. Agora, o que nos salta aos olhos aqui é justamente o que ele vai dizer. Duas coisas fundamentais. Primeira, os olhos é a candeia do corpo. Observe que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala para sair e não olhar para trás. E a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Outra coisa, que é um fio de ouro que percorre toda a Bíblia, é o olhar. É o olhar. Mas não é só esse olhar físico. É a forma que você encara a vida. É a forma que você encara você
E é a forma que você vê esse Jesus. Porque esse Jesus que a mídia inventou, na verdade, ele não existe. Ele é uma caricatura do Jesus da Bíblia. E uma caricatura bem mal feita. Por quê? A outra coisa que fala aqui, não poder servir a dois Senhor. Ou Jesus está entronizado no teu coração como centro, ou não. E o que impede que Jesus se entronize no nosso coração e seja o centro da nossa vida? Um ídolo. Um ídolo que você convive com ele, não percebe, e ele está atrofiando a tua vida espiritual. Então veja bem, nós vamos observar como esse tema olhos, que começa lá com Ló, e mesmo lá no Velho Testamento você vai ver várias vezes, o salmista vai dizer assim, ó, não porei coisa má diante dos meus olhos. Você vai ver Jó falar de olhos, irmão. Jó fala assim, ó, eu fiz um concerto com meus olhos. Jó falou dessa maneira. Então, eu não vou fixar os meus olhos em uma mulher, em uma virgem. Percebe? Com olhos. É um fio de ouro que percorre toda a Bíblia. E autoconhecimento tem muito a ver com olhos. Observe. Quando ele diz assim, ó, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Agora, retome sua atenção que ele vai dizer aqui, ó. 23, na parte B. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas? Ó, se aquilo que parece ser luz que há em você ou em mim ser trevas, serão trevas tremendas, tenebrosas. O ponto é esse. Quando olhamos para isso, quando alguém lê esse versículo, irmãos, de maneira isolada, porque a Bíblia ela é inteira, ele não tem a projeção do que Jesus estava falando aqui. Observe as coisas fundamentais que ele está dizendo. Ansiedade. Se a palavra fala que a paz de Deus deve dominar, o que é a paz de Deus dominar em nossa alma? Nós temos muito mais momentos de paz do que irritabilidade. Se nós temos mais momentos de irritabilidade e de ansiedade, não tenha dúvida que algo está errado no cristianismo que nós estamos vivendo. Estamos dividindo e Deus não divide. Então observe bem, se a luz que é em ti, irmão, o que tem em nós? O que tem que haver em nós? Observe que eu falei ainda há pouco sobre que as cartas de Paulo falam mais de 200 vezes em Cristo. E Jesus vai dizer, e Jesus disse também, em João, capítulo 15, versículo 4, não precisa de abrir, que, vamos abrir sim, que vale a pena a gente ler isso aqui, é muito forte. João, capítulo 15, versículo 4, observe. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Irmãos, o evangelho é a gente nele e ele em nós. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Quando ele ora, a oração sacerdotal, ele fala, para que nós possamos ser um com Jesus. Então, o que ele quer dizer, quando ele fala aqui em Mateus 6, que a luz em nós ser trevas, é porque às vezes pensamos que Cristo está em nós, mas ele não está em nós, porque há um ídolo impedindo. E ele fala assim, não tem como você servir aos dois. Agora, talvez você fique com aquela dúvida, e por que ao invés de falar de todos os ídolos do coração, ele fala justamente de mamão, ou seja, do dinheiro, que a palavra fala que a avareza é idolatria. Por quê? É uma boa pergunta, não é verdade? Ele fala do dinheiro, porque está escrito no Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, que para sorrir se fazem convites. A bebida, o vinho, alegra todo mundo. E o dinheiro responde por tudo. Tudo isso aqui que traz ansiedade. Ó, primeiro, ansiedade. Ele fala, o vestido. Quando você compra o vestido? Não é o dinheiro? Aí ele vai dizer assim, ó. Vai dizer assim,
Não ficar ansioso o que você vai comer, o que você vai vestir. Aí, não é o dinheiro que responde por isso? Aí vai dizer assim, ó, você não pode aumentar um côvado da sua estatura, você não pode aumentar o teu corpo. Hoje em dia as pessoas estão mudando o seu corpo, não estão? Harmonização facial, emagrece, engorda, alguns querem engordar. E o que responde por isso, igreja? Dinheiro. Ele usa o dinheiro porque em todos esses ídolos que nós estamos falando nessa série, prisões, às vezes a pessoa é idólatra animal, mas não idolatra o filho. Às vezes ele é idólatra de bonecos, mas não idolatra um animal. Agora, todos os ídolos, seja quem idolatra animal, boneco, idolatra filho, idolatra mãe, sempre vai ter o ídolo chamado mamão. Por quê? Porque o dinheiro responde por tudo. Entende? O cara é idólatra de corpo. Já viu a pessoa que idolatra corpo? Como é que ele vai fazer uma lipoaspiração? Dinheiro. Então todos os outros ídolos às vezes são separados. Mas todos eles convergem em qual? Em mamão, em dinheiro. Por isso que ele usa esse termo, para simplificar o entendimento. Mas quando você vê tudo aqui que traz ansiedade, você vai ver comida, vestido e o corpo. Entende? Agora, veja bem. A palavra fala sobre ele fala sobre luz, ele está dizendo aqui sobre luz. E, irmãos, quem é a luz que tem que estar em nós? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A luz tem que estar em nós. E você vai observar isso em João, Evangelho de João, capítulo 3. Vale a pena a gente abrir para ler, tá? Quem não tiver muita prática, eu não tenho como esperar muito, porque a mensagem está um pouco longa. João 3, versículo 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O ponto é esse. Observe. Você pode ter um olho maravilhoso, não é verdade? Enxergar bem, não sei que nem eu que uso óculos. Mas eu pergunto, se você entrar num lugar com a luz tudo apagada, você vai enxergar alguma coisa? Quando a gente fala, se o teu olho for bom, ele não está dizendo que há em nós poder para eu vou fazer meu olho ficar bom. Não vai, irmão. Ah, Senhor, eu quero ter um olho bom. Você pode até orar. Mas qual é a única forma de você ter um olho bom? Jesus estando em você, porque Ele é luz. E aqui ele está dizendo, muitos não vêm para a luz, muitos não queriam andar com Jesus, porque era a luz. Aí você vai observar uma coisa interessante. O tema é arrependimento, correto? O tema fala arrependimento, fala castigo. Abra agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Para você entender o que está sendo falado. Apocalipse, capítulo 3, versículo. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Percebeu? Cego. Mas não é cego porque não enxergavam. Agora, por que irmão, redobre sua atenção para entender essa revelação. Por que Deus chama a igreja de Laodiceia que eles eram cegos? A resposta vai estar aqui, ó, no versículo 20. Observe que fala o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Por que a igreja de Laodiceia não tinha luz? Porque a luz, que era Jesus, estava do lado de fora da igreja. Está dando para entender, irmãos? Quando a Bíblia fala, se o teu olho for bom, não é que eu ou você consigamos fazer os nossos olhos ficarem bons. Você pode até tentar, por si mesmo, mas você não vai prosperar. A única forma dos nossos olhos ficarem bons é entender que o Evangelho é Jesus em nós e nós em Cristo. Ele faz uma comparação de uma videira. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Se você olhar uma videira, você vai ver que ela não é que nem uma mangueira, que tem o caule e os galhos. Não, ela é uma coisa só. Dá um entendimento que nós somos um com Jesus. O ponto é que não conseguiremos ser um com Jesus enquanto houver ídolos no nosso coração. E não iremos tirar os ídolos do coração se não conseguirmos enxergar os ídolos. E a única forma de nós enxergarmos os ídolos é como? Usando a palavra. Está lá em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta a discernir as intenções do espírito, dos corações. Sabe por que as pessoas odiavam a Cristo? Porque o que ele mais fez é ser luz para as pessoas que encontravam com ele. A mulher samaritana encontra com Jesus, ela era tão desgraçada, ela era tão vazia, ela era tão ansiosa, que ela já estava no 5º marido. Nenhum dos outros deve ter prestado, e nem esse agora. Quando a gente começa a conversar com ela, se você observar o texto com atenção, você vai perceber que ela achou que Jesus estava cantando ela. Primeiro, que não era normal o homem falar com a mulher naquela época. Segundo, que samaritano não falava com judeu. Ela parou e pensou, judeu não fala com samaritano. Esse cara, no mínimo esse cara tá... Aí quando Jesus fala assim, ó, chama o teu marido, aí ela teve a certeza, olha, ele quer saber se eu tenho marido, ele está gostando de mim. Aí ela mente, eu não tenho marido. Que é prova maior que ela estava achando que ela estava sendo cantada. Claro que ela estava achando. Ela achava que Jesus estava assediando ela. Tem pessoas que estão se aproximando de Jesus, irmão, achando que Jesus está querendo dela, é o dinheiro dela. É que ela para agradar a Deus, que ela toca guitarra na igreja. O que Deus quer de você mesmo é que você conheça Ele, que você faça a sua vontade, que você se relacione com Ele. A base é essa. Às vezes, pessoas têm cargos na igreja, fazem coisas que aparecem na igreja, mas estão vazias, ansiosas, porque a luz não está nela, porque ídolos que existem nos seus corações não foram tirados. A palavra, ela traz o autoconhecimento. Então, quando Jesus fala para ela que ele tinha uma água, aí que ela começou a entender que ela não tinha ficado com nenhum dos maridos, porque ela achava que todos os maridos tinham um problema, mas ela que precisava da água da vida, ela precisava de luz. Irmãos, se você observar tudo que Jesus fez, foi revelar o coração das pessoas. Ele multiplicou pão, transformou água em vinho. Todo mundo se alegrou. Ele passa para o outro lado do rio, e o povo vai atrás dele. E fala assim, eles estavam procurando você, Jesus, onde é que tu estava? Jesus não fala nem A nem B, ele fala, vocês estão vindo atrás de mim, porque vocês comeram o pão e o peixe. Revelou o coração deles. Os fariseus, os escribas, odiavam ele, porque ele falava para eles o quê? Vocês são hipócritas. Vocês diziam moendo, comiam hortelã, mas você não tem misericórdia dos pobres. E mais, vocês amam os primeiros assentos da sinagoga.
Tem muita gente, irmão, que não sai de igrejas corrompidas porque ama o cargo que tem lá dentro. Amam ser chamado de pastores, bispos, reverendos. Era isso que Jesus fazia. E a palavra fala que os sacerdotes, os escribas, eles não reconheciam Jesus com medo de serem expulsos da sinagoga e perder a sua vaga, e perder a sua honraria. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é para revelar o que está em nós. Por isso que Deus nos deu essa série de mensagens chamada prisões. Porque muitas pessoas ainda se encontram aprisionadas no Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, por causa do ídolo no seu coração. Observe, vale a pena você abrir Mateus capítulo 13, por favor. Versículo 15. Vê se o que é um olho mau. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Percebeu? Pessoas se aproximavam de Jesus, e ele começava a tocar no ponto. O jovem rico, eu já podia falar para ele assim, ó, tu quer entrar no reino dos céus? Então você pega lá a melhor ovelha tua e oferece e está tudo bem. Ele toca no ponto. Então observe o que ele fala aqui. De olhos fechados, olho mau, o olho está fechado. E se fala de converter. E fala de ser curado. Percebe, amados? Pessoas vão para lugares, pregadores falam, usam aquelas frases de efeito, porque o evangelho agora evoluiu demais. Já se sabe a técnica de palavra para manipular a multidão. E fala para o irmão que está do teu lado, eu já estou vendo fogo caindo ali. Aí, opa, se o fogo está caindo aí, vai cair. Aí, algo daqui começa a dar glória também, para mostrar que aqui tem fogo também. O pessoal é PhD em manipular plateias. Muita gente ficou triste com essa pandemia, é porque perderam as plateias para manipular. Eles fazem técnica, isso é psicologia. Mas a palavra é luz. Então, ter o olho mau ou o olho bom, não existe mecanismo. Só existe uma coisa: ler a palavra e entender que ela é luz. Como é que eu me relaciono com Jesus? Através da palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Mas por que você vai pedir? Porque quando a palavra de Deus está em nós, a gente não vai pedir nada que seja contra o que Jesus quer. Não vai pedir a morte dos nossos inimigos. Não vai pedir aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Então, algumas pessoas, elas se afastavam de Jesus, desprezavam Jesus, porque ele era luz. E ele não deixava, o teu problema é esse. Para Nicodemos, tu é mestre, só que tem um detalhe para você, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Jesus, ele não dava minha avó. Hoje, vivemos um evangelho que os membros são clientes. E tem que ser lambuzado de mel. Ele não pode falar de pecado. Só temos que falar que agora é a sua vitória, que você vai vencer. Irmãos, observe, se de abrir não. O que nós lemos ali em Mateus 6? Observe. Buscai primeiro o reino dos céus e todas, ele não falou uma, todas aquelas coisas que nos traz ansiedade, nos serão acrescentadas. Hoje o evangelho é assim, venha receber a sua bênção. Irmão, tem sentido eu colocar, alguém dizer, venha receber a sua bênção? Se buscando o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então hoje o evangelho é assim, venha receber essas coisas, casamento, carro, empresas, e Jesus vai ser acrescentado para você. O cara não quer nem saber se o cara vai batizar, se o cara quer vir na escola dominical, ele quer que o camarada faz um desafio e bota o dinheiro no altar, porque é isso que movimenta. O dinheiro responde por tudo.
ponto é, qual que é mais agradável de ouvir? Esse, né? Eu estou lá na minha vida, na Netflix, me divertindo, e vou lá, dou meu dinheiro no altar e tudo ficou resolvido. Só que não. Só que não. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Misericórdia quero e não sacrifício. É o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse é o problema da igreja. Do momento. Agora, o detalhe é a forma que Deus usa para nos converter. Muita gente às vezes não entende. Porque as palavras de hoje, dessa mensagem é arrependimento. Para haver arrependimento, para haver conversão, tem que haver arrependimento. Para haver arrependimento, tem que haver conhecimento. E para trazer o conhecimento, olha o que Deus faz conosco, que muita gente não gosta de pregar. Vamos lá? Observe. Isso está 2 de Coríntios, capítulo 7. Essa vale a pena a gente ler. 2 de Coríntios 7. Estamos falando de quê? De arrependimento, né? Não tem como você se converter sem se você arrepender. Então observe o que vai dizer aqui em Coríntios, capítulo 10, versículo... capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, outro dia eu vi uma pessoa falar assim, irmão, a Bíblia não tem um versículo que fala que Deus castiga. O que está lá em Apocalipse 3,19? Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Apocalipse 3,19. Olha o que diz Hebreus 12:11. Nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Deus corrige quem ama. Fala também em Hebreus 12, se estáis sem correção, sois filhos e não bastardos. Que filho há quem o pai não corrija? Então, amados, esse evangelho cor-de-rosa que Jesus só é amor, só tem na ideia deles. Talvez você esteja passando por algo que está te entristecendo na tua vida, e possa até que seja uma colheita de alguma coisa que você plantou de ruim na sua vida, escolhas erradas. Mas às vezes, Deus possa estar promovendo a correção em você com alguma forma que te entristece. Está aqui a tristeza segundo Deus, irmão. A correção de Deus, irmão, vai nos trazer. Então você vê como as pessoas não conhecem o Evangelho, que a mulher falou com todas as letras. A Bíblia não tem um versículo que fala que Deus castiga. E está aqui, Deus castiga a todos quanto ama. Está em Apocalipse, está em Hebreus. E aqui nós estamos vendo que a tristeza segundo Deus. Na semana passada nós falamos sobre Jacó. E observe Jacó. Jacó, ele começou a andar com Deus. Só que ele era enganador, né? Ele era o símbolo do pessoal da glória. Ele quer ir para Jesus e botar o dinheiro no altar ou dizimar no final do mês, tudo dá certo. Aí como ele era acostumado a trapacear, ele chega a ver aquela visão maravilhosa e ele fala assim, Senhor, se tu me abençoar e der tudo certo, aí eu vou dizimar. Ou seja, eu vou... achar que é comprar o coração de Deus. Não vamos ler, que já lemos na semana passada, para você entender melhor, assista o vídeo passado. Depois que ele faz esse voto, ele ficou sendo enganado pelo sogro dele 14 anos. O cara faz um voto, demora 14 anos e nada acontece. Esse voto na certa não foi bom, foi? E não fala, na Bíblia não tem um momento que fala que ele dizimou, não. Eu creio que ele dizimou, mas não fala. Aí o que acontece depois? Depois que ele faz o voto, o sogro dele muda o salário dele 10 vezes. Ele queria casar com a Raquel e o sogro engana ele e ele casa com Leia. Ou seja, o voto não valeu de nada.
A pastor quer dizer então que dizimar não é obrigatório, irmão, dizimar é bênção. Desde que você entenda dízimo com a nossa referência é Abraão. Nós somos benditos com o crente Abraão. Deus anunciou o evangelho a Abraão, a nossa referência não é Jacó. Quem mandou Abraão dizimar? Ninguém. Ele dizimou por amor. Ele me falou assim: Deus, se tu me der vitória naquela... E olha que o desafio de Abraão foi muito maior do que Jacó. Todo enganador é medroso, né? Jacó estava morrendo de medo de Esaú pegar ele. Abraão era disposição pura. Ele partiu para cima dos caras para guerrear. Ele falou: Senhor, se eu vencer nessa guerra, eu vou te dar o dízimo. Não. Ele foi para a guerra, venceu e voltou e dizimou. Esse evangelho de barganha que tenta, não é? Aí pega o personagem errado, pega Jacó. Esse evangelhozinho de agora é só vitória, que se você fizer isso, não vai, irmãos. Se você tiver um ídolo no coração, Deus vai no ponto para matar o teu ego, para matar aquilo que vai te destruir. Deus não é aquele pai que o filho está com espinho. Ai, tadinho, vou deixar esse espinho nele, vai sair sozinho. Não. Deus é aquele pai que é igual meu pai. Quando tinha um espinho, meu pai me pede: vem cá, meu filho, deixa eu ver esse espinho aí. Tivesse um furunco que já apertava, e está doendo, está aqui dele, lá, apertando tudo, acabou. Deus é assim, irmão. Porque depois que sair, aquele furunco, aquele espinho, acabou. Esse é o nosso Deus. Esse evangelho que estão pregando não é o da Bíblia. Eu não estou mostrando para vocês, amados, o que eu penso do evangelho. Eu estou mostrando o que a Bíblia fala de Jesus. O que a Bíblia fala de caminhar com Jesus. A tristeza segundo Deus. Ele faz isso. Então você gosta de enganar? Então, aí observe bem. Quando Jacó sentiu a dor de ser enganado, irmão, o que é fundamento de uma pessoa? É a esposa? Né? Se eu me vendo aqui, talvez minha esposa quase não aparece, mas 80% do que eu dou aqui é minha esposa. Ai de mim, sem esposa a gente não é nada. E o dia que ela vai para a casa da mãe dela, eu fico desesperado, igual louco. Porque pariu, principalmente, mais ainda falta dela. Ele quer casar com uma, da outra. E o que mais? Dinheiro. O dinheiro não responde por tudo. Ele faz um voto e nada acontece. Deus entristeceu ele demais. Agora, olha como é que ele era o nome de Deus. O tio dele era idólatra. O tio dele não amava Deus. O tio dele tinha um ídolo lá dentro. Ele poderia pensar assim: peraí, fiz esse voto para esse Deus aí? Poxa, eu acho que, pensando bem, acho que não vai valer a pena não. Fiz esse voto aí, ao invés de me dar bem, só estou tomando bolada, eu vou... Quer saber? Meu sogro está se dando bem em cima de mim, pegando meu dinheiro todo. Eu vou mudar de Deus. Não, ele não mudou de Deus. Ou seja, o tratar de Deus com Jacó fez com que ele entendesse. Aí depois que Deus arranca aquele furúnculo, aquele espinho que tinha em Jacó, quando ele sai da casa aí Deus dá uma estratégia para ele vencer. E ele sai da casa do sogro dele milionário. Qual é a prova que ele realmente se converteu? É que quando ele encontra com seu irmão, ele dá um monte de presente para o seu irmão. É isso, irmãos. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico. Deus não nos trouxe para o seu reino porque olhou para nós e falou: olha como ele é bonitinho, como ela é lindinha, ai como ela é boa. Tem gente que fala assim: irmão, eu vim para Jesus. Aquela pessoa não bebe, não fuma, não joga, pode ser crente. Como se Deus estivesse boa para ser crente. Não, irmão, Deus pegou a gente torto. Sabe o que ele viu em bom em nós? Fé. Jacó tinha fé? Fé. Era só fé que Jacó tinha. Jacó era torto. Só que esse evangelho que se ensina agora, não ensina a gente a buscar a santificação no coração. Porque a santificação no corpo todo mundo quer. Quando fala em santidade em algumas igrejas aí, já está falando de roupa. Mas dá para falar de santidade no espírito, na alma e no corpo. E a santidade do corpo, às vezes, era hipócrita. Agora, a santidade no espírito é mais difícil. Mas é essa que vai fazer a diferença. Por isso, pessoas estão ansiosas. Observe. Abra aí, Deuteronômio, por favor. 8. Vale a pena abrir. Eu vou até esperar vocês acharem dessa vez um pouquinho. Não sei como é que está nem meu tempo. Porque esse aqui é muito forte que a gente vai ler agora. Deuteronômio,
capítulo 8, versículos... Vou ler do 1 até o 3. É muito importante, irmão, que você também compartilhe as mensagens. Não fica só para você, não. Tem muita gente precisando de ouvir uma palavra, irmão. Gente enferma. Nunca houve tanto suicídio no mundo. E até na igreja está havendo suicídio. Pessoas ansiosas. Observe. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis. E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ouviu aí? Sofrimento, irmão. Tristeza. Que Deus fez o povo de Israel passar. Agora, a parte interessante. Para saber o que havia no teu coração. Irmãos, esse para saber o que havia no teu coração, irmão, não é para Deus saber, não. O que nós lemos aqui em Hebreus? Todas as coisas estão nuas e patentes. Com quem havemos de tratar? Irmão, Deus enxerga o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Aquilo que Deus fez Israel passar lá, é para o povo, o próprio povo ver o que estava no coração deles. Ou seja, às vezes, o sofrimento que você está passando está te dizendo algo. Eu tinha um pastor amigo meu que a mulher dele chegou para ele e falou assim, chorando em casa. O que foi, esposa? Ah, não. Até o cobrador do ônibus me humilha. Aí ele falou assim para ela, será que não o teu nariz está muito empinado, não? E era. A esposa tinha um nariz, se chovesse, acho que ela morria afogada. Deus permite, irmão. Deus não vai negociar. O detalhe é que às vezes nós caminhamos na direção errada, igual Jacó. Eu vou para Jesus, que se eu for para Jesus, ele vai me dar um casamento, ele vai me dar uma empresa, ele vai fazer prosperar o meu trabalho, ou então ele vai me curar daquela enfermidade. Então é como se fosse uma barganha. Mas uma coisa é certa: enquanto você estiver em Cristo, ansioso, depressivo, por algo que você quer que Deus faça na tua vida, Ele não vai te dar. Ele só vai te dar aquilo que você almeja quando você, sem aquela coisa que você almeja, você ter paz, você se sentir pleno. Vou repetir: você está em Cristo. Se você andar ansioso, depressivo, por algo que você pediu a Deus e não recebeu, enquanto você não sentir paz, não entender que a palavra deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita de quem? No Senhor. Tem gente, irmãos, que está na igreja perdão, mas ele está deleitando não no Senhor, ele está dando glória assim, porque alguém falou, olha, entregar uma profetada para ele, ó, Deus vai ferir teus inimigos, ele está lá na igreja dando glória a Deus, oh glória, e chora e tudo, ele já consegue contemplar pelos olhos da fé o carro do vizinho dele, o irmão, que não quis emprestar o carro para ele, todo amassado, e ele pedindo carona para ele, aí ele chora, glória a Deus, irmão, está rindo, verdade, eu conheço pessoas assim, porque o evangelho que ele prega é o da lei. Não é aquele evangelho que Jesus pregou. Depois desse versículo 6 em Mateus, Jesus vai quebrar tudo. Ele vai dizer, amai os vossos inimigos. O evangelho é muito mais alto do que o mundo, irmão, que só ama os seus amigos. Então tem gente que está deleitando assim. E o que fala em Tiago? Pedis e não recebeis. Pedis para gastar no vosso deleite. Irmão, se Deus te der aquilo que você almeja tanto, que te tira o sono, que te dá ansiedade, se Ele fosse um Deus desses que pregam por aí, inconsequente, Ele acabava contigo. Você primeiro ia ficar soberba e soberbo.
E aquilo seria um ídolo para você. Irmão, se você não parou para prestar atenção, as maiores quedas das pessoas da Bíblia foram uma coisa chamada soberba. Nabucodonosor, por que ele comeu capim em 7 anos? Ele sobe no palácio dele, depois de construído, e ele fala, ó, tá aí, ó, o meu palácio que eu construí pela força do meu poder. Acabou para ele ali. Detalhe, Deus chama Nabucodonosor, sabe de quê? Meu servo. Qual é a prova que realmente o cara quando escreveu, a Bíblia não escreveu errado? Porque Deus castigou, porque Ele castiga quem ama. Ele castigou Nabucodonosor. Está dando para pegar? Deus é assim, irmãos. Esse Deus que estão pregando aí, é esses paizinhos que tem agora. Tudo que meu filho quiser, eu vou dar para ele. Aí o filho tem tudo. Aí, se ele morrer antes do filho, ou precocemente, o filho vai entrar em pânico, porque o filho aprendeu a ter tudo. Criou um mundo para ele que não existe. Deus não é assim. Então, o que acontece? Pessoas estão vindo a Cristo, estão orando, pedindo coisas, e não percebe que a vida espiritual dela caminha assim: glória a Deus que eu vencerei, glória a Deus por vencerei, triunfante sigo os milhões aqui. Está pensando no dinheiro, irmão. Ou então, ele tem um complexo de inferioridade tão grande que o sonho dele é ter um cargo na igreja. Que aí ele vai pensar: lá na empresa eu sou o último faxineiro, eu sou o faxineiro dos faxineiros, mas na igreja eu vou ser um presbítero. E o engraçado, quando ele ganha a carteirinha, uma vez eu estava no meu trabalho, quando eu trabalhava de empregado ainda, o rapaz chegou no meu trabalho com a carteirinha de presbítero de uma convenção, que eu não posso falar o nome, parecia que estava levantando a taça do campeonato. Aqui, o cara parece chegando na loteria. Não há problema. A Bíblia fala, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não há problema de você desejar ser pastor, não. Até porque daqui a um tempo eu vou pendurar chuteiro, alguém vai ter que fazer o serviço. Jean, o filho da irmã, é assim. André, que está mais novinho. Mas o problema é quando a pessoa tem um complexo de inferioridade tão grande, o cara é tão vazio, que ele vê num cargo na igreja uma forma de se autopromover. Acabou pro cara. Entende? E o motivo, a mola que move essa pessoa é isso. Isso não é evangelho. Veja bem, para terminar, a última referência, e você não vai precisar de abrir, é o Salmo 23. Quantas vezes eu li esse salmo sem entender? E quando fala isso aí, o cara logo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Opa, não vai faltar o presunto, não vai faltar o queijo, não vai faltar a picanha maturada. Ué, irmão, o irmão estava na prova lá precisando de ajuda, eu não ajudei ele nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara está na prova, não acerta que ele não dizimou. Legal, né? Se safou bem, né? Então, quando Elias chegou para aquela viúva, né? E falou que não tinha nada para comer, a viúva falou: Elias, tu não é o cara, rapaz, que faz descer fogo do céu? Não tem nada para comer, está pedindo comida para mim, uma velhinha? Uma viúva? Não é verdade? Não, ela socorreu Elias. Não é isso que quer dizer. Quando a palavra fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu termino essa palavra aqui, está dizendo o seguinte, irmãos: se Jesus for o centro da tua vida, você vai estar pleno. Você não vai sentir falta de nada. As coisas são só um complemento. Se Jesus for realmente o teu pastor, você não vai estar ansioso ou ansiosa por aquilo que você não tem e Deus ainda não te deu. Você vai estar igual Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto estou preparado a ter fartura, como até a passar necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído. Isso é o diferencial do evangelho. É uma paz que não é circunstancial. Não é esse evangelho que ensinam por aí, que agrada aos olhos, mas não cura a alma. Não dá paz de espírito. É isso que é o Salmo 23. Se o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, eu posso estar bem. Não é igual um irmão que uma vez ele comprou um carro novo e eu lá na porta dele tinha que ficar tomando a conta do carro dele, mas mesmo assim, quando ele olhava para mim assim: e aí, tudo bem, o carro aí? O carro veio um ídolo para ele. E se o carro quebrar, não vai para a igreja.
Conversão, não tem jeito. Para haver conversão, tem que haver arrependimento. Para haver arrependimento, tem que haver autoconhecimento. E para haver autoconhecimento, ou você busca na palavra, você mesmo se santifica, ou então Deus vai te levar por situações para que você entenda algo que você não consegue entender pela palavra. Só que tem um detalhe, irmãos. Deus não quer. A correção é quando não há outro jeito. Esses 14 anos que Jacó passou para ser abençoado, hoje pode ser 6 meses, 1 ano, vai depender de eu e de você. Mas por quê, pastor? Jacó não tinha uma coisa que nós temos, irmão. Hoje nós temos 2 coisas. Nós temos o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, ele mora em nós. E nós fomos libertos do pecado. Nós estamos na nova aliança. O sangue de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe a nossa comunhão com Ele. Então hoje o processo é mais rápido. Isso te alegrou, não te alegrou? Agora então eu vou sair daquela prova. Isso mesmo. É só você buscar na palavra. Buscar na palavra. Deixar que a palavra te ilumine. Ele é luz para dentro de você. E começa a curar você por dentro. E começa a tirar de você e de mim as nossas incoerências. Os nossos ídolos. Aquilo que os olhos humanos não vê, mas existem. E aí sim, você estará pronto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus, ele não tem dó de nada para ninguém. Pelo contrário, ele é um pai que ama. Mas ele jamais irá fazer algo de maneira negligente para que ao invés de te abençoar, isso de ser um tropeço. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Eu convido você a orar. Você pode se ajoelhar se quiser, ou ficar de pé, ou sentado. Eu vou preferir me ajoelhar. Vamos pedir ao Senhor. A palavra fala, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele te controlar, só então é de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. É isso. Pai Santo, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Tira de mim, ó Pai, toda a hipocrisia, todo o farisaísmo. Dá-me graça, Pai, para que eu venha usar a tua palavra para iluminar para dentro de mim, para que eu possa ver se há em mim algum caminho mau, para que verdadeiramente eu possa, ó Deus, ser a tua casa, ser bênção para minha família, ser bênção para minha nação, ser bênção, ó Pai, para a tua igreja, para tuas ovelhas, ó Pai. Ó Deus, dá-me graça, ó Pai, para que eu possa, como diz a tua palavra em Coríntios, examinar a mim mesmo, para que eu possa, ó Pai, verdadeiramente ser para essa geração um oásis no deserto, para que eu possa verdadeiramente, ó Pai, no abrir da minha boca, falar aquilo, meu Senhor, que vai trazer paz, que vai trazer cura para as pessoas. Ó Deus, sona-nos, ó Deus, e vença em nós algum caminho mau. Expurga-nos, Senhor, dos erros que nos são ocultos, ó Pai. Manifeste o teu favor, ó Deus. Senhor, quantas almas necessitadas, ó Deus, de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.